Olá, gente. A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Depois de muito tempo, eu estou aqui de volta para lançar mais um vídeo aqui para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. E esse vídeo ele é muito especial, haja vista que nós já estávamos nos planos, melhor dizendo, de lançar esse vídeo em Apocalipse capítulo 9. Agora a gente vai entrar em alguns assuntos que, na minha humilde opinião, são muito mais complexos do que os anteriores dentro do livro do Apocalipse. Na minha humilde opinião, a partir de agora, de Apocalipse capítulo 9, algumas coisas começam a ficar bem complexas com relação ao entendimento dentro aqui dessas figuras, né, desse cenário, digamos assim, esse cenário apocalíptico, tá bom? Apocalíptico. Então, vamos pedir uma coisa para você importantíssima a partir de agora. Faz mais ou menos aí de 10 ou a 12 dias que eu não lanço nenhum vídeo. Final de ano chegando, muitas atividades, muitas coisas, como a gente sempre tem falado. Mas o nosso propósito é de, no mínimo, a gente lançar 2 vídeos semanais. Mas isso vai ser possível com a ajuda de todos vocês aí do nosso canal. Você que é inscrito no nosso canal, quero fazer um pedido para você. Compartilha de maneira especial esse vídeo de Apocalipse capítulo 9, que certamente nós iremos fazer em 2 partes, tá bom? O capítulo 9 de Apocalipse, ele é muito interessante e por esta razão nós vamos dividir ele em 2 partes. Vamos fazer o primeiro vídeo hoje, sábado, tá bom? Vai ser lançado no domingo, no dia 13. Amanhã é dia 13, eu estou gravando agora no sábado, mas vai ser lançado no domingo. E no meio da semana a gente deve lançar o segundo vídeo de Apocalipse capítulo 9. Então quero deixar um pedido especial para você. Você que não é inscrito nesse canal, por gentileza se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal, se você entendeu a explicação que eu vou trazer a partir de agora, deixa seu comentário, deixa seu like e preste atenção se a sua inscrição no canal está ativada. Esse vídeo, para mim, é um dos vídeos mais complicados dentro do Apocalipse. Haja vista que a gente gravou o Apocalipse 8 em 2 partes, depois eu tive que dar uma pausa para gravar 2 vídeos sobre perguntas de arrebatamento, marca da besta. Se você não viu, tá aí os vídeos disponíveis. E agora que a gente está retornando com essa continuidade do Apocalipse, agora no capítulo de número 9. Então, vamos ao trabalho e vamos compartilhar. Eu quero que você tenha paciência, vá até o final e preste atenção nesse estudo de hoje. Apocalipse capítulo de número 9, verso de número 1, diz assim: O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu, sobre a terra. A ela foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele subiu fumaça como se fosse uma grande fornalha. O sol e o ar se escureceram com a fumaceira que saiu do poço. Versículo de número 3. Olha como a coisa começa a ficar meio assustadora, não é? Como se fosse até mesmo um filme de terror. A verdade é essa. Uma fumaça, um poço, não é isso? Versículo 3. Da fumaça saía gafanhotos e sobre a terra, e a ele foi dado poder como de escorpião da terra, que a terra tem, melhor dizendo. E foi dito que não causasse danos nem à erva da terra, nem a árvore alguma, mas tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. A eles também foi dado poder, não para matarem, mas para atormentar durante 5 meses. E o seu tormento era igual ao tormento de uma picada de escorpião. O seu tormento é semelhante a uma picada de escorpião. E naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não o encontrarão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles.
Versículo 7. A aparência dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha, seus cabelos, as suas cabeças havia algo como coroa de ouro, as suas faces eram como faces humanas, seus cabelos eram como de mulher, seus dentes como de leões, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho de suas asas era como barulho de carruagens, como muitos cavalos correndo para a batalha. Tinha ainda caudas e ferrões, como escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Preste atenção nesses 5 meses aqui, tá bom? 5 meses. E seus cabelos eram como de mulher, eu já li isso aqui, versículo 9. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho de suas asas era como barulho de carruagens, de muitos cavalos correndo para a batalha. Tinha caudas e ferrões, eu estou repetindo aqui, como escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Eles tinham o anjo do abismo como seu rei, e o nome em hebraico é Abidom e em grego Apolion. O primeiro ai passou, depois disso vem ainda 2 ais. Olha, nós lemos aqui até o versículo de número 12. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 12. Preste atenção em algumas explicações importantes que nós vamos trazer para vocês. A primeira coisa que a gente entende aqui no capítulo de número 9 é que a gente fala que a abertura o início do toque das trombetas, no capítulo de número 8, a gente já explicou que fala da inauguração das trombetas, não é? O último selo fala da inauguração dos toques das trombetas. Agora, quando o quinto anjo tocou a trombeta, ele viu uma estrela. Então, logo de cara, a gente vai entender aqui quem é essa estrela. Essa estrela é uma referência a Satanás. A gente vai ver isso lá em Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo de número 28, vai falar dessa estrela que caiu, vai trazer uma referência maior de que estrela é essa. Então, fica claro que Apocalipse capítulo 9, verso 1 e verso 2, trata-se da queda de Satanás. Olha que coisa interessante, não é isso? Fica a nossa primeira explicação aí. Uma outra coisa interessante é que, a partir do versículo de número 2, ou do versículo 1 ainda, vai dizer o seguinte: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu. Ou seja, é uma estrela que caiu lá atrás, havia caído, não é isso? Então, é uma referência ao passado. Olha que coisa interessante aqui, não é? Vamos prestar bem atenção na explicação para a gente não perder nenhum passo. Uma outra coisa que é interessante é que ele vai dizer: a ele foi dada uma chave do poço do abismo. Olha que coisa interessante. Então, ele não tinha direito dessa chave, ele não tinha autonomia dessa chave, mas foi dada para ele. Certamente, como tudo só acontece com a permissão de Deus, então, quem passou essa chave para ele foi o próprio Deus. Isso fica bem claro aqui. Isso aqui não nos resta dúvidas, ok? Então, foi dada para ele a chave do poço. Uma outra coisa interessante aqui é que fica bem claro para nós que há um poço aqui, ok? Onde nesse poço, onde esse abismo, há uma chave. Ele é fechado. Então, vai ser aberto nesse período aqui. Olha que coisa interessante, irmãos. Não parece uma cena de filme? Parece mais uma cena daqueles filmes de Hollywood, não é? E a gente precisa entender também que aqui a visão de João é uma visão limitada. João está tentando explicar uma coisa que para ele é nova. É por isso que a gente vai ver muito João falando, e parecia com isso, e parecia com aquilo. Então ele está tentando decifrar, não é isso? Aquilo que ele está vendo. A visão é muito grande, a visão é muito esplêndida, mas ele é uma pessoa limitada. João é um ser humano. Ele foi arrebatado em espírito, mas isso não tira a limitação humana que ele tem. Uma coisa interessante que a gente precisa aprender. Agora, abrir o poço do abismo. Então, esse anjo caído, Satanás, ele abriu o poço do abismo
com a chave que foi dada, né? Chave fala de quê? De autoridade, chave fala de autonomia, não é isso? Foi dada uma chave para Pedro ali, Jesus falando para ele profeticamente. Então, chave fala de autoridade para abrir ou fechar. Observe bem, até aqui eu espero que você esteja entendendo. Aí ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça como se fosse uma grande fornalha. Olha só como é que a gente consegue ver agora esse abismo, não é? Esse abismo, quando ele abriu o poço do abismo e dele subiu fumaça como se fosse uma grande fornalha. Agora vai tomar a proporção de que do ar, né? Do tempo. Estava preso. Isso aqui é muito tremendo, pessoal. É muito tremendo. Por isso você deve compartilhar esse vídeo para o máximo número de pessoas que você puder. Olha que coisa interessante. O sol e o ar se escureceram, ou seja, o sol foi contaminado e o ar também. E é interessante a gente entender que esse acontecimento aqui já é um acontecimento próximo do grande dia do Senhor. Aqui já está sendo passos bem curtos para a chegada do grande dia do Senhor, o julgamento final. Olha o que é que vai acontecer aqui. E aí vai tomando a proporção, o sol e o ar se escurece como fumaceira que saiu do poço. Da fumaça saíram gafanhotos. Da fumaça saiu gafanhotos. A pergunta é, esse gafanhoto, ele é gafanhoto literal? É um gafanhoto, a linguagem aqui é uma linguagem figurativa? Olha, conforme os versículos posteriores, eu prefiro acreditar, isso aqui agora é uma tese minha, um entendimento meu, com base em estudos que eu venho fazendo com relação a isso. Eu acredito que aqui são gafanhotos literais, que vai ser soltos, né? Que vai ser soltos para danificar essa terra. É claro que também existe essa linha de pensamento de que também serão demônios que estão presos nesse abismo. Eu vou trazer também referências sobre isso. Mas eu também acredito que existirá literalmente esses gafanhotos. Por quê? Aí alguém me perguntou para mim alguns dias atrás, mas pastor Fábio, a linguagem aqui não é figurativa? Pode ser que sim, porque nesse período aqui, que já vai se aproximar o grande dia do Senhor, esses gafanhotos também representam demônios que estão presos nesse abismo aqui. Literalmente, existem demônios que estão presos nesse abismo aqui. Observe bem. O versículo 3 vai dizer o seguinte. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e eles foi dado poder como de escorpiões da terra, poder como os escorpiões da terra, como os escorpiões. Então, está falando de gafanhotos, ok? Vamos lembrar que aqui está falando sobre gafanhotos, da fumaça saíram gafanhotos, mas esses gafanhotos têm poder de escorpião. Olha como a coisa é meio complexa. Olha como a coisa não é tão fácil de se entender. Então, eu quero me prender aqui a dois entendimentos. Primeiro entendimento. Eu acredito que sairá gafanhotos literal e também acredito que haverá uma ação de demônios que estão presos nesse abismo. Eu vou mostrar para você na Bíblia sobre esses demônios. Lá na frente a gente vai aprender um pouco sobre isso. Então, a eles foi dado poder como os escorpiões que tem na terra. A gente sabe o poder que escorpião tem, né? A dor que a mordida de escorpião tem. Por isso que eu acredito que esses gafanhotos será literal e que no meio da ação desses gafanhotos também haverá ação de demônios. Então, para mim, o sentido aqui ele é literal e o sentido aqui também ele é um sentido figurativo no sentido no nível espiritual, na atmosfera espiritual haverá a ação desses demônios que estão presos. A gente vai aprender através desse estudo aqui hoje que até hoje existem demônios que não têm a permissão de Deus para agir, que eles serão soltos desse abismo aqui para agirem nesse período aqui.
Mas também eu acredito que haverá a ação desses gafanhotos aqui, de uma maneira literal também. Tá certo? Vamos prestar atenção. Olha só. A eles foi dado esse poder, aí o verso 4 vai dizer o que pra gente? O que é que vai dizer o verso 4? E foi dito que não causasse dano nem à erva da terra, nem à árvore alguma, mas tão somente as pessoas que não tivesse o selo de Deus. Agora isso aqui é uma coisa tremenda, porque se você assistiu o nosso vídeo Apocalipse 7, aonde eu falo sobre os 144 mil selados e a multidão dos selados, você vai perceber que o selo de Deus acontece antes, claramente, do selo do anticristo. Então, qual é a ordem de Deus aqui? Observe que o diabo, Satanás, está debaixo, submisso à autoridade divina. Ok? Coisa tremenda, né, irmãos? Tá aprendendo com a gente? Tá gostando? Vai deixando o seu comentário aí. Olha só. A ele foi dado que danificasse, mas só vai ser danificada pessoas que não têm a marca de Deus. Ok? O selo de Deus sobre a fronte. Olha a referência aqui, não é? Então, por isso que eu acredito que no período da grande tribulação, os selados de Deus vai ter um selo visível. Esses gafanhotos vão ver os selados e não vão poder tocar. E quem são esses selados, pastor? Os selados de Apocalipse capítulo 7, que viverão no período da grande tribulação. É muito provável que eu não esteja aqui. Talvez você também não. Ok? Muito bem. Verso de número 5. A eles também foi dado o poder que a eles foi dado também o poder não para matar, mas para atormentar. Agora entra a ação demoníaca. Ok? Agora entra a ação. Ou seja, vai haver uma ação na carne e vai haver uma ação no espírito. Olha que entendimento. Preste atenção, por favor. Deu muito trabalho para trazer esse estudo para vocês. A eles também foi dado o poder não para matar, mas para atormentá-lo durante 5 meses. Agora eu quero me basear no meu entendimento, por quê? Que haverá uma ação na carne e no espírito, ok? Muitas coisas, muitas aflições que vêm sobre a nossa carne, possivelmente atinge também a nossa alma. Mas aqui 5 meses refere-se ao tempo de vida de um gafanhoto comum. Você sabia que o tempo de vida de um gafanhoto é no máximo 5 meses? Pois é. Por isso que eu acredito que haverá uma ação literária de gafanhotos e haverá uma ação dos gafanhotos no sentido espiritual. Gafanhotos como demônios, porque demônios serão soltos também. No meio dessa fumaça, não sairá só gafanhotos de maneira literal, mas também com ação demoníaca, tá certo? Possa ser que seja até numa junção ao mesmo tempo, tá certo? Vamos lá. A eles também foi dado poder que não matasse, mas que atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era igual ao tormento de picada de escorpião. Olha, mas a segunda vez a referência de escorpião aqui, tá certo? A força que a picada de escorpião tem é um gafanhoto com força, com veneno. Você já percebeu o tormento que uma picada de escorpião causa? Não é? Aquele bichinho lá, lacraia, não sei se dizem que é da mesma família do escorpião, não é? Inclusive, eu nunca mais ouvi desses bichos por aqui, mas em alguns lugares é muito mais fácil encontrar. Versículo de número 6. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Por que a morte vai fugir? Porque até a morte obedece a Deus. Onde está a morte, a tua vitória? Não é isso? O que é que diz Romanos lá, capítulo 8. Então, a morte vai ter que fugir. Agora, uma pessoa que foi picada de serpente, uma pessoa que foi picada de escorpião, tem relatos que eu peguei em alguns vídeos que eu tive que assistir para poder respaldar o meu vídeo,
de pessoas que dizem, olha, eu pedi para morrer quando fui picado de escorpião. A dor é terrível. Fica algo lá dentro da gente, latejando, coçando, doendo. É uma sensação de choque, ao mesmo tempo o coração dispara. Ou seja, é o que a Bíblia está se referindo. Pessoas que vão pedir a morte. Uma outra coisa interessante, a morte fugirá deles. Por que a morte vai fugir? Não é? Falando sobre esses escorpiões que surgirão do abismo, a gente vai lembrar de Lucas capítulo de número 8. Lucas capítulo de número 8, quando Jesus expulsa os demônios daquele jovem lá em Gadara, o que é que os demônios pedem? Eles pedem, nos lance nos porcos e não no poço, não no abismo. Eles pedem para Jesus não jogar ele no abismo. Olha a referência do abismo em Lucas capítulo 8. O abismo é um lugar de tão tormento que até os próprios demônios não pediram para ser lançado lá. A gente vai olhar também Judas versículo 6. Vou abrir aqui em Judas rapidinho. Judas, versículo de número 6. O que é que vai dizer aqui Judas, versículo 6? E os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo final. Então, essa referência aqui é uma referência de demônios que têm uma ação tão terrível que não foi permitido eles ficarem soltos. Eles serão soltos aqui, nesse finalzinho do período da grande tribulação. A gente vai ver isso também em Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3, falando também de uma besta que subiu do abismo. Ou seja, o abismo é real. Esse abismo existe. E é um lugar de tão tormento que esses demônios estão presos lá e serão soltos no período da grande tribulação, para atormentar os homens que desobedeceram a Deus e que não aceitaram o evangelho mesmo no período da grande tribulação. E aqui é uma grande prova de que vai haver pessoas que não vão aceitar e serão atormentados, pedirão para morrer e a morte fugirá deles. Verso de número 7. A aparência dos gafanhotos era como cavalos, ou seja, João ele tem uma visão limitada, então ele está tentando comparar de como é aquele gafanhoto que ele está vendo. Bom, é mais ou menos assim, eu tive um sonho e o sonho ao mesmo tempo era o rosto de um homem, daqui a pouco era uma mulher, aquele sonho meio embaraçado que a gente tem, não é? Que nem a gente consegue decifrar. Então, João está tendo uma visão, mas ele é uma pessoa limitada. Ele está tentando transmitir para nós o que mais ou menos se aproxima à aparência do gafanhoto. Isso aqui é tremendo demais. E aí ele vai dizer o seguinte: a aparência do gafanhoto era como cavalos preparados para a batalha, e suas cabeças havia algo como coroa. Pessoas aparentemente eram pessoas vitoriosas, né? Guardas vitoriosos, um exército de vitoriosos. Falando de coroa, coroa fala de vitória, não é isso? E ele vai dizendo mais ainda, as suas faces eram como faces humanas, pareciam homens, cavalos, homens, tinha coroa. Olha que João está tentando explicar para nós, não é? A aparência desses gafanhotos, ou seja, são gafanhotos estranhos que subirão à terra, com influência desses demônios que estão presos no abismo, que não é permitido ser soltos. E eu peço para você que está assistindo esse vídeo agora, ore por mim, para que Deus me cubra, porque é uma batalha muito grande para nós gravarmos vídeos, e ainda mais no sentido escatológico e dentro do Apocalipse, ok? Versículo de número 8, seus cabelos eram como cabelo de mulher, grande, não é? Era como de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraça de ferro, e o barulho das suas asas era como barulho de carruagens, como muitos cavalos correndo para a batalha. Então eram gafanhotos gigantes, que voavam, que numa velocidade muito grande, causando dano sobre os homens da terra. E por que eles são velozes assim? Porque para esses demônios, para esses gafanhotos, só serão dados 5 meses de tempo para danificar os homens. Então eles vão tentar danificar o máximo, o maior número de homens possível. Porque a sua duração de tormento é 5 meses. Nós não podemos esquecer isso. E como eu expliquei, uma vida de um gafanhoto, naturalmente falando, não é mais que 5 meses.
Isso é muito interessante. Tinha ainda caudas de ferrões. A palavra cauda fala de engano, fala de mentira, não é? A Bíblia fala que quando o dragão ele se rebelou no céu, a sua cauda arrastou mais a terça parte das estrelas, ou seja, cauda fala de engano, fala de mentira. Então o versículo 10 vai dizer: tinha ainda caudas e ferrões, como de escorpiões, e nas suas caudas tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses, poder para enganar, tá certo? Ninguém sofre um dano somente na saúde, nem no campo espiritual somente, mas no campo mental também, psicológico. Fulano me enganou, fulano me causou dano psicológico. Ou seja, esses escorpiões vão causar dano, vão enganar pessoas, vão tentar seduzir pessoas. Isso é muito interessante. Eles tinham o anjo do abismo como seu rei. E agora aqui a gente vai entender que todo reino tem um rei. Todo exército tem um líder. Você vai ver isso no campo militar, você vai ver isso no campo ministerial, você vai ver isso dentro de uma empresa, em qualquer lugar tem que existir um líder. E você vai estudar sobre gafanhotos, e dentro do mundo dos gafanhotos tem um líder. No mundo das formigas tem líder. No mundo da selva tem líder. E aqui é uma referência um grande demônio, um importante demônio, que é líder desses demônios, tá certo? E eles tinham um anjo do abismo como seu rei. O nome dele em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. O primeiro ai passou, depois disso ainda vem 2 ais. E esses ais se referem a desastres que ocorrerão na terra antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu espero que você tenha entendido. No próximo vídeo, nós vamos continuar com a parte B do capítulo de número 9. Então, por gentileza, deixa seu comentário. Se ficou alguma dúvida, pode fazer o seu comentário aí. Se você ficou assim grandemente alimentada por essa palavra, glorificando a Deus por esse estudo, compartilhe ele. Pegue aí seus contatos de WhatsApp, peça para o seu pai assistir, sua mãe, seus sobrinhos, seus parentes, seus amigos. Vamos alertar uns aos outros que o grande e terrível dia do Senhor está próximo. E Apocalipse 9 nos dá uma indicação muito grande sobre isso. Não vai ser tempo como o tempo da pandemia, que vai ter vacina, que vai ter uma solução. Não. Aqui se trata da ação única de Deus sobre a terra. Que Deus abençoe a tua vida e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.